A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, se tornou a primeira indígena a receber o título de doutora honoris causa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na qualidade de reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, usando os poderes que a lei me confere e cumprindo a decisão dos conselhos superiores, tenho a honra de entregar o título de doutora honoris causa à Sua Excelência, a ministra de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, por sua contribuição como defensora dos direitos dos povos indígenas, seus territórios e as causas socioambientais. Parabéns. Aqui o título. A honraria mais importante da universidade foi concedida a Sônia na última quarta-feira em cerimônia que deixou a ministra emocionada. Como diz uma boa maranhense, eu tô bestinha sem saber nem como é que se comporta. Não sei como é que se comporta nessa ocasião, reitora, professor Bessa. Nossa, é muito difícil. Aí a gente não sabe se chora, se sorri, se sente, se paralisa. Segundo Sônia Guajajara, receber o título de doutora honoris causa é, antes de tudo, o reconhecimento à trajetória coletiva dos povos indígenas do Brasil e do mundo. Ser homenageada com o título de doutora honoris causa por esta instituição, referência no saber, na formação crítica e a primeira do Brasil na adoção de políticas de cotas raciais e sociais, é, antes de tudo, um reconhecimento à trajetória coletiva dos povos indígenas do Brasil e do mundo. A UERJ entendeu isso muito antes de muitas outras instituições, quando, há mais de 2 décadas, de maneira pioneira no Brasil, implementou as cotas raciais e sociais, reconheceu formalmente que o mérito acadêmico não pode ser separado das desigualdades estruturais que marcam a nossa sociedade. E com isso possibilitou que milhares de jovens negros, indígenas e periféricos ocupassem lugares de produção de conhecimento e de transformação social. Diante de um teatro ocupado por estudantes, parlamentares, representantes de movimentos sociais e professores, Sônia deu uma aula sobre a importância dos povos indígenas para a riqueza da biodiversidade dos biomas brasileiros, principalmente da Amazônia. E muito antes da chegada dos colonizadores, este território já estava habitado há milênios de anos por civilizações indígenas, complexas, diversas e profundamente enraizadas em seus modos de vida, saberes e cosmologia. E assim como os maias, os astecas produziram grandes pirâmides, nós, povos indígenas, produzimos a Amazônia. Porque a Amazônia que o mundo conhece hoje, com toda essa biodiversidade, ela não estava ali pronta desde sempre. Ela é fruto desse trânsito dos povos indígenas, perambulando por todo esse país e assim povoando aquela Amazônia com a biodiversidade que a gente tem hoje. Então, a Amazônia são as nossas pirâmides, composta de biodiversidade, de gente, de culturas, de territórios, que hoje é visto pelo mundo inteiro, tanto por quem quer proteger, como por quem quer explorar. E por isso, os povos indígenas também devem ser reconhecidos por toda essa riqueza que produziu há milênios de anos, mesmo antes do Brasil ser Brasil. A Amazônia não é uma floresta virgem, mas uma obra viva, construída e manejada pelos povos indígenas ao longo desses milênios, com sistemas agrícolas complexos, aldeamento de espécies e engenharia ecológica sofisticada, como a Terra Preta. Assim como as pirâmides são admiradas como maravilhas do mundo, a Amazônia deve ser reconhecida como um monumento à inteligência e à resiliência indígena para a humanidade. Não erguido em pedra, mas tecido em biodiversidade,
conhecimento e manejo sustentável. Este reconhecimento reforça que a Amazônia é tão rica e biodiversa graças à contribuição dos povos indígenas, assim como o Cerrado, com seus campos savânicos, moldados por práticas indígenas de manejo do fogo. A Caatinga, com sistemas tradicionais de convivência com a seca. O Pampa, onde comunidades indígenas organizaram práticas sustentáveis de caça e coleta. O Pantanal, território de manejo hídrico e de pesca ancestral. E a Mata Atlântica, onde diversas etnias aldearam espécies e moldaram paisagens agroflorestais, também são profundamente marcados pela presença, o saber e a ação indígena. E faço questão de citar nossos biomas e toda a participação dos povos indígenas que tem nos biomas que a gente tem no Brasil hoje, porque esses biomas, assim como a Amazônia, estão igualmente sendo destruídos. E nós precisamos trazer esse olhar igualitário para o Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga e Pampas. Sônia reforçou a importância da presença indígena nas mais diversas instituições brasileiras. Mais do que guardiões, guardiãs das florestas ou detentores dos saberes ancestrais, os povos indígenas são sujeitos de direitos políticos, intelectuais e territoriais. Protagonistas indispensáveis na construção de um Brasil mais justo, democrático e sustentável. Nossa atuação promove uma transformação necessária, a reconfiguração de um país que reconhece, respeita e valoriza sua diversidade indígena, não apenas como herança do passado, mas como força fundamental para o presente e o futuro da nação e do mundo. Espero abrir aqui muitos caminhos às crianças indígenas e a toda nova geração que conquista cada vez mais espaços dentro da nossa sociedade. Sinto uma alegria profunda ao ver a nossa geração ocupando as salas de aulas, os meios de comunicação, as artes, os parlamentos, o judiciário e também os espaços do poder executivo, nos municípios, estados e também nos ministérios do governo federal. Essas crianças e jovens que hoje me veem aqui como doutora honoris causa, poderão ver que nem precisam abandonar suas raízes para serem respeitadas. Ao contrário, é afirmando nossas raízes, a nossa cultura, que construímos novos caminhos e assim ampliamos a presença indígena nos espaços de poder, decisão e destaque. A ministra dos Povos Indígenas destacou o trabalho para ocupar os espaços políticos e a formação da bancada do COCAR. E aqui quero muito ressaltar o que nós estamos já fazendo um chamado desde 2021, quando nós estávamos ali no meio daquela pandemia, um momento cruel para todo o mundo e para nós brasileiros, um momento ainda muito mais doloroso, onde tivemos que lutar ali contra a negligência do governo para salvar vidas. Naquele momento, as mulheres indígenas fez um chamado muito importante para o Brasil e para o mundo, que foi para o Reflorestar Mentes. E muita gente confundia reflorestamento. Não, o reflorestamento é importante, mas para que ele aconteça, nós precisamos reflorestar a mente das pessoas. Precisamos fazer esse chamado para o mundo para que as pessoas possam reflorestar seus corações, seu pensamento, sua consciência e assim nós vamos reflorestar todos os territórios no mundo.
E foi exatamente com esse chamado para o reflorestamento na Marcha das Mulheres Indígenas que nós ali construímos a Amiga, demos um nome para a Articulação das Mulheres Indígenas, que se chamou a partir dali Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. E com esse tema nós fizemos um chamado para o aldear a política. E o que era esse aldear a política? Por que nós fizemos esse chamado para o aldear a política? Porque a gente entendeu que era preciso transformar essas representações nos espaços de tomada de decisão. E ali nós fizemos esse chamado para as candidaturas indígenas, com recorte bancada do COCA para as candidaturas das mulheres indígenas. E assim nós conseguimos sair muito vitoriosas, porque a gente conseguiu eleger 3 mulheres indígenas deputadas federais, que compõem hoje a bancada do COCA. Então, hoje eu estou como ministra dos povos indígenas, como deputada federal eleita por São Paulo, como mãe, irmã, tia, sobrinha, amiga e agora também como doutora honoris causa pela UERJ. Sônia reafirmou seu compromisso em defesa dos povos indígenas, do meio ambiente e dos direitos humanos. Mas acima de qualquer cargo ou título, deixo aqui o meu compromisso de seguir atuando com firmeza, coragem e esperança por um mundo mais justo e solidário. Continuarei utilizando a minha voz, a minha trajetória e a minha vida para defender os direitos dos povos indígenas, a proteção dos biomas e de todos os seres que habitam a terra, sejam humanos, animais, plantas ou espíritos, e para ajudar a reflorestar mentes, cultivando consciências mais justas, mais respeitosas e mais sustentáveis. Este compromisso permanecerá sempre no meu dia a dia, orientando cada passo da minha atuação política, institucional e pessoal. A ministra defendeu ainda a demarcação de terras e prestou solidariedade à ministra Marina Silva, atacada no dia anterior em audiência no Senado Federal. E aqui agradeço muito de todo o meu coração à UERJ, por este dia de hoje, por esta homenagem, por esta honraria. E eu me sinto assim muito mais honrada porque eu estou hoje numa sequência, Ontem eu recebi também, a honraria direto da Presidência da República, que é a maior honraria do Estado brasileiro, como Grã-Mestre Rio Branco, que para mim hoje se complementa aqui como essa mais nova doutora da UERJ. Agradeço a todos, a todas, agradeço pelos aplausos, conto com vocês para a gente seguir junto nessa luta, transformando as consciências, as mentes e a sociedade, porque a luta pela Mãe Terra continua sendo a mãe de todas as lutas. E é por ela que nós lutamos, é por ela que nós lutamos por uma outra vida no planeta, uma outra forma de vida no planeta. E aqui, faço ainda também toda a minha solidariedade ao que passou a ministra Marina Silva no Congresso Nacional ontem. Nós não podemos de forma alguma deixar que isso fique impune. Nós, mulheres, precisamos continuar ocupando os espaços. E todos os espaços, sem que um dia nenhuma de nós seja submissa. E trago aqui exatamente isso que a ministra Marina Silva falou. Parceira, amiga, comprometida como ela é, não baixou a cabeça. E por isso, trago aqui toda essa solidariedade por ela e por todas nós que passamos por isso, quando ocupamos esses cargos políticos. E é uma violência política que todas nós sentimos iguais e a gente precisa juntas combater todos esses tipos de tentativas de opressões, de todo esse tipo de violência.
E quero aqui ainda também falar sobre esta votação no Senado, que tenta regredir, reverter uma decisão do presidente Lula, né, quando ainda no 4 de dezembro de 2024, nós assinamos ali a homologação, que é o ato final da presidência, né, no processo demarcatório. Assinamos ali a terra indígena Morro dos Cavalos, do povo Guarani-Mbiá, e a terra indígena Todimbu, as duas em Santa Catarina. Todimbu do povo Caingangue. E o Senado, por não aceitar de forma alguma o cumprimento, né, desse dever da União de reconhecer, demarcar territórios indígenas, tenta anular este ato presidencial. E, lamentavelmente, aprovaram na Comissão de Constituição e Justiça e agora, neste exato momento, eles tentam já aprovar diretamente no plenário do Senado e, em seguida, caminhar para a Câmara. Se isso se aprova, é um retrocesso, né, sem tamanho na história da demarcação das terras indígenas e dos direitos indígenas no Brasil. E, por isso, eu faço aqui esse registro e esse convite para que todos vocês abracem esta causa dos povos indígenas nessa luta pelo reconhecimento e demarcação dos nossos territórios. Nunca mais um Brasil sem nós. Muito obrigada. Money